Não é por acaso que você está ouvindo essa história agora. Pode ser que Deus esteja te escondendo, não como quem esconde algo para esquecer, mas como quem protege algo precioso para um tempo certo. Antes de dormir, pare tudo e escute essa história, porque talvez você também esteja sendo preparado. Talvez o que parece esquecimento seja livramento. Talvez o silêncio seja o esconderijo de Deus. O nome de Deus não aparece nenhuma vez no livro de Esther, mas sua mão está em cada detalhe. E é assim que ele age. Quando você não vê, ele está ali. Quando tudo parece ao acaso, ele está no plano. A história começa num tempo difícil. O povo judeu estava espalhado, vivendo em terra estrangeira. Era o reinado de Xerxes, um imperador poderoso, dono de muitas províncias. E ele queria mostrar poder. Decidiu dar uma festa que durou 180 dias, isso mesmo, 6 meses de pura ostentação. E no final, uma outra festa. 7 dias só para os homens do palácio, com vinho sem restrições. No auge da festa, Xerxes mandou chamar sua rainha, Vasti, para que todos vissem sua beleza. Mas Vasti recusou. E isso, naquele contexto, foi visto como uma afronta pública ao rei. Os conselheiros de Xerxes o alertaram. Se outras mulheres ouvissem isso, desrespeitariam seus maridos. Então o rei tomou uma decisão. Destituiu Vasti do trono e deu início a um novo plano. Ele ordenou que as moças mais belas fossem reunidas. A mais adequada se tornaria rainha. E entre essas moças, havia uma jovem judia, bela, mas simples, órfã, criada por seu primo, Mardoqueu. Seu nome era Hadassa, mas todos a conheciam como Esther, e ninguém sabia que ela era judia. Mardoqueu a aconselhou a manter segredo, e foi assim, escondida, que Esther entrou no palácio. Mesmo sem mostrar sua origem, Esther conquistou todos ao seu redor. Era discreta, sábia, gentil. E no tempo certo, ela foi escolhida pelo rei Xerxes. A órfã, escondida, tornou-se rainha da Pérsia. Mas isso ainda era só o começo. Enquanto Esther era coroada, uma ameaça crescia nos bastidores. Amã, um homem de confiança do rei, foi promovido e exigia a reverência de todos. Mardoqueu, judeu fiel, recusou-se a se curvar. Isso enfureceu Amã, que planejou algo cruel. Ele não queria apenas se vingar de Mardoqueu, mas destruir todo o povo judeu. Amã convenceu o rei a assinar um decreto. Em uma data marcada, todos os judeus seriam mortos. Era uma sentença de morte com data definida. O povo ficou desesperado. E foi aí que Mardoqueu buscou Esther. Aquela que Deus havia escondido no palácio, agora tinha um chamado. Ela precisava interceder diante do rei. Mas havia um problema. Quem se apresentasse ao rei sem ser chamado, podia morrer. Mesmo sendo rainha, Esther não estava acima da lei. Ela temeu, mas ouviu as palavras de Mardoqueu. Quem sabe se não foi para este tempo que chegaste ao reino? Esther então tomou uma decisão. Pediu que o povo jejuasse com ela por 3 dias. E disse: se perecer, pereci. Era o começo da sua missão. Se essa história te tocou até aqui, curta esse vídeo e ative as notificações. Isso me ajuda a continuar. Comenta aqui. Você já sentiu que Deus te escondeu para algo maior? Quero ler a sua história. E não sai agora. A segunda parte vai revelar o momento em que Esther se levanta e muda tudo. Fica comigo até o final dessa história. Você vai dormir com a fé renovada hoje. 3 dias se passaram. Silêncio. Jejum. O povo clamava e Esther, mesmo com medo, se preparava. A rainha não tinha garantias, mas tinha fé. E foi com essa fé
que ela se apresentou ao rei Xerxes. Entrou sem ser chamada, e ali, entre o risco da morte e a possibilidade do milagre, Deus agiu. Xerxes estendeu o cetro, um gesto que significava: você está segura, pode falar. Mas Esther não revelou tudo de imediato. Com sabedoria, ela preparou o terreno, convidou o rei e Ramã para um banquete. Durante o jantar não falou nada, apenas os chamou novamente para outro banquete no dia seguinte. Era o tempo de Deus. Enquanto isso, Ramã saía do primeiro banquete se sentindo vitorioso. Ele pensava que era o homem mais respeitado do reino, que estava acima de todos. Mas seu ódio por Mardoqueu não passava. Ao vê-lo ainda firme, sem se curvar, Ramã se encheu de fúria. Chegou em casa e mandou construir uma forca de mais de 20 metros de altura. Planejava enforcar Mardoqueu nela, bem diante de todos. Era o plano perfeito. Ou assim ele pensava. Naquela mesma noite, o rei Xerxes não conseguia dormir. Um incômodo o tirava o sono. Mandou trazer os registros do reino para se distrair. E leu algo esquecido há tempos, um relato sobre Mardoqueu salvando a vida do rei ao denunciar uma conspiração. O rei perguntou: o que foi feito para honrá-lo? A resposta: nada. Naquela madrugada, Ramã entrou no palácio. Queria pedir a morte de Mardoqueu. Mas antes que falasse, o rei perguntou: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã, achando que o rei falava dele, sugeriu: roupas reais, cavalo do rei, honra pública. O rei então disse: faça tudo isso para Mardoqueu. E foi assim que o plano de destruição começou a se inverter. Ramã, humilhado, conduziu o homem que ele queria matar pelas ruas, exaltando seu nome. No dia seguinte, o segundo banquete de Esther começou. Agora, o momento da revelação havia chegado. O rei perguntou o que ela desejava. Esther, com firmeza e emoção, disse: se encontrei favor diante do rei, peço pela minha vida e pela vida do meu povo. Xerxes se espantou. Quem está ameaçando a rainha? Esther respondeu: Ramã. A sala ficou em silêncio. O rei se levantou furioso. Saiu para o jardim. Ramã, desesperado, caiu aos pés de Esther para implorar. Mas naquele instante, o rei retornou. Ao ver Ramã naquela posição, interpretou como abuso e ordenou sua execução. E qual forca foi usada? A mesma que Ramã preparou para Mardoqueu. O mal que ele planejou caiu sobre ele mesmo, mas ainda havia um problema. O decreto de destruição dos judeus ainda estava em vigor. Mesmo com Ramã morto, a lei não poderia ser anulada. Só poderia ser feita uma nova ordem, e foi isso que o rei permitiu. Deu autoridade a Esther e Mardoqueu para escreverem um novo decreto, um que desse ao povo o direito de se defender no dia marcado para a sua destruição. E quando esse dia chegou, o povo estava pronto e venceu. A festa que nasceu desse livramento foi chamada de Purim, uma celebração até os dias de hoje. Tudo isso porque uma mulher comum, escondida por Deus, se levantou com coragem no tempo certo. Se essa parte da história te fortaleceu, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos. Comenta aqui, você teria a coragem de se levantar mesmo com medo? Quero saber o que você pensa. E não vá embora agora. A terceira parte revela o encerramento dessa história com uma lição profunda. Fica até o final. Você vai dormir com a certeza de que Deus te colocou onde está por um propósito. O povo havia vencido. Mas o que parecia o fim, na verdade, era o começo de um novo entendimento. Não foi apenas uma vitória política. Foi um testemunho silencioso da fidelidade de Deus. O nome dele não é citado no livro, mas suas ações são visíveis em cada movimento da história. Cada atraso, cada silêncio, cada detalhe, tudo era um plano escondido. Deus havia colocado Esther exatamente onde precisava, no tempo certo, na posição exata. Ela não sabia, mas estava sendo preparada desde o começo. Até o nome que usava, Esther, significa oculta. Ela foi escondida por Deus para, no tempo certo, ser revelada como um instrumento de salvação. Mardoqueu, que era apenas um cuidador de uma órfã,
tornou-se autoridade no reino. Esther, a moça comum, tornou-se intercessora de uma nação inteira. O povo que seria destruído foi exaltado. O que era fim virou recomeço. E tudo isso começou com alguém disposto a obedecer, mesmo com medo. A verdadeira fé não é a ausência de medo, mas decisão de agir, mesmo quando o medo grita alto. Talvez você se sinta hoje pequeno, esquecido, deslocado. Talvez esteja como Esther, escondido. Mas saiba disso, Deus nunca esconde sem propósito. Ele protege, prepara e revela no tempo exato. A história de Esther nos ensina que não importa onde você começa, o importante é onde Deus vai te colocar. Quando tudo parecer calado, confie. Quando parecer que o mal venceu, espere, porque o final ainda não chegou. E quando Deus age, Ele transforma a derrota em testemunho. Que ao dormir hoje você se lembre que talvez Deus esteja te escondendo, para depois te levantar. Talvez o que hoje você não entende amanhã será o seu maior livramento. Talvez o silêncio dele agora seja o plano dele em ação por trás de tudo. E como Esther, você só precisa crer, se posicionar e deixar Deus te usar. A história dela não é sobre um trono, é sobre um propósito. E isso também vale para você. Que ao fechar os olhos esta noite, você descanse sabendo que o céu trabalha até enquanto você dorme. Que sua oração seja como a de Esther, firme, entregue, cheia de fé, mesmo sem garantias. Porque o Deus que agiu no palácio de Xerxes ainda age hoje na tua vida, no teu quarto, no teu silêncio. E ele não precisa ser visto para estar presente. Ele só precisa que você confie. Se essa história te edificou, curta esse vídeo e ative as notificações. Tem muito mais vindo por aqui. Comenta aqui. Você já viveu momentos em que sentiu Deus te escondendo? Quero conhecer sua história. E se essa série de vídeos tem falado com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Boa noite. Que seu descanso hoje seja profundo e que Deus fale com você até enquanto dorme.